Salve rapaziada, ligado aqui na Rocket Salto. Malcolm aqui para mais um vídeo, mais um dia, mais um dólar, titio. E hoje, rapaziada, a gente vai falar sobre um bagulho bem legal, que é o Turbo Compound. Vamos trocar uma ideia sobre essa situação que o Eric Medes quer fazer no carro dele, mano, nesse 1J. Eu vou dar umas explicações, rapaziada, porque que é muito mais eficiente o Turbo Compound num motor como um J, né, com as características do motor 1J e o porquê, demorou? Tamo junto, rapaziada. Então, mano, se você não é inscrito no canal, considera se inscrever. Acompanha o nosso projeto aí do Opala 2JZ. Tamo na saga pra montar o 2JZ aspirado com as ITBs. Maravilhoso vai ficar esse carro. Vou deixar a playlist pra vocês assistirem. Então, mano, se você já é inscrito no canal, não esquece de ativar todas as notificações pra receber todos os vídeos. E é isso aí, mano. Vambora que hoje o assunto é bem legal, rapaziada. Então, rapaziada, mano, motor 1JZ, Eric Medes veio aí na semana passada. Ele já tinha mencionado antes que poderia fazer alguma coisa, mas estava muito em cima da etapa. Ele acabou que não fez. Mas enfim, ele tomou a decisão de realmente fazer esse 1J Compound, né, mano? Vai terminar a nave do campeão, ó. Desmontado de novo, que agora estamos finalizando os filtros agora do ar ali. Já tá pronto para desmontar e soldar. Quem é o soldador hoje? Então, primeiro, pra gente explicar realmente a funcionalidade do compound no motor como um J, né? A gente tem que entender realmente como o compound funciona. É como se fosse realmente, rapaziada, um motor biturbo, né? Onde você tem duas turbinas, porém, duas turbinas de tamanhos diferentes, né? Uma menor, para você pegar uma faixa de RPM menor, né, para você ter mais potência e mais torque numa faixa menor, com uma turbina menor e uma turbina maior alimentando a parte de cima. Então, basicamente, bem basicamente mesmo, é dessa forma que funciona um turbo compound. Uma turbina alimenta a outra. Para a gente dar exemplos de carros que utilizaram sistemas parecidos, praticamente parecidos com o turbo compound, que são o JDM também. A gente tem o 2JZ GTE do Supra e também tem o 13B do RX-7. Esses motores usaram sistemas, não dá para dizer idênticos ao Turbo Compound, né, que alimentava diretamente a outra turbina, mas eram sistemas um tanto quanto parecidos com o do Compound, porém aqui já é bem mais específico. Então, rapaziada, tendo isso em mente, agora eu quero explicar a característica do motor 1J. A gente tem três divisões. Quando a gente fala de motor, a gente tem três divisões. A gente tem o motor super quadrado, motor quadrado e o motor subquadrado. Super quadrado é o motor que tem o diâmetro do pistão é maior do que o curso. Então, essa é a característica principal, né, do motor super quadrado, e também remete ele a outras características, né? Então a gente tem um motor que o pistão é maior que o curso, porém esses motores em características gerais, rapaziada, quando a gente fala ali de baixa RPM, vamos dizer assim, dos 4.000 RPMs para baixo, eles são motores relativamente mortos em relação a torque, né? O torque começa a vir na faixa de 4.000 a 4.500 RPM, né? Dali para cima. Essa também é uma característica. Os motores super quadrados foram utilizados muito pela Honda. Então, rapaziada, já dá para imaginar, apesar deles terem essa característica de ser um motor que realmente de baixa, ele não é um motor muito bom em baixa, ele é um motor muito elástico, né? Ele gira bastante. Porém, a deficiência que a Honda tinha, né, vamos dizer assim, a deficiência de baixa que a Honda tinha é compensado no RB, que também é um super quadrado, e num J é compensada por quê? Porque eles têm 2 cilindros a mais e ambos vieram turbos de fábrica. É óbvio que a gente está falando do RB26D TT, também do JGTE. Então, querendo ou não, eles têm um torque a mais, né, nessa faixa embaixo. Porém, é a mesma situação sempre, né? A gente começa a ver um torque ali entre 3.800 a 4.500, a gente vê o torque máximo. O torque não consegue se apresentar antes. Não por conta de turbina, rapaziada, não é por conta de ser uma turbina grande, mas por conta de ser uma característica do motor. E aí a gente tem que realmente contextualizar a situação de um motor super quadrado no Brasil, né? A gente tem um motor que o torque máximo dele vem a 4.500 RPM. No Brasil,
querendo ou não, essa é uma dificuldade. Por que é uma dificuldade? Porque a gente corre aqui em maioria em kartódromo, né? E a gente não tem um espaço para usar altas faixas de RPM, mano. Não tem como. Então no Brasil, a maioria, né, das pistas de competição são kartódromos e são mais fechadinhos, né? O problema de motores como o 1J realmente você não dando ênfase a essa parte é o que? Às vezes, como perseguidor, a situação pode ficar ainda mais difícil. Porque se você está perseguindo uma pessoa que ela tem uma potência menor que você, a faixa de torque dela se apresenta já ali embaixo, né? E ela consegue fazer um traçado mais devagar, porém ela consegue se manter na linha porque ela tem torque apresentado. Se você tem um J e realmente o RPM desce demais, provavelmente a pessoa pode acabar alinhando. Então a gente tem esse parâmetro que tem que ser olhado, né, em motores super quadrados. Por isso que a maioria dos motores que a gente vê correndo, a maioria dos motores que a gente vê nas pistas que se dão bem, eles são motores quadrados, rapaziada. Por quê? O diâmetro do pistão é igual ao curso, né? Geralmente 86 por 86 milímetros. A divisão entre torque e potência é muito boa, né? Por exemplo, eu quero pegar aqui dois exemplos que tenho certeza que vocês vão entender e que a gente tem aqui no Brasil. Aliás, eu quero pegar três exemplos, rapaziada. 3 exemplos de motores que se dão bem no Brasil por eles terem essa característica, deles serem quadrados, rapaziada. E ter essa divisão de torque e potência relativamente muito boa. C20XZ é 86 por 86. 2 SR20, 86 por 86. 2 4 cilindros, que se dão muito bem no país, em todas as pistas do país. O 3 ele se dá bem em todas as pistas do mundo. O 2JZ 86 por 86. Então, rapaziada, a ideia realmente de você colocar uma turbina para priorizar uma faixa de RPM baixa, na qual o motor, que ele tem essa característica dele ser super quadrado, né? Por ele ser super quadrado, ele não consegue desenvolver. Você dá ênfase àquela fase, né, de RPM com uma turbina única para aquela fase, isso muda completamente o comportamento do carro, né? O desenvolvimento que você vai ter na pista é completamente outro. Para você fazer uma perseguição, né, na qual o carro da frente pode realmente fazer mais lento que você vai conseguir manter o teu carro fazendo o traçado, né? E não correndo o risco de alinhar porque o teu torque caiu demais e o que realmente manda ali é o torque. Além de você, óbvio, ter o torque, vai vir potência, né? E você tendo mais potência, mais torque naquela faixa de RPM é sempre muito bom. E outra, rapaziada, uma outra situação que não é muito colocada, que é uma coisa que o Turbo Compound soluciona, vamos dizer assim, em relação à temperatura do cofre. A temperatura do cofre, você consegue diminuir a temperatura do cofre usando as duas turbinas do compound. Por quê? Quando você usa esse sistema de turbina, você não está exigindo de uma turbina única só, né? Quando você exige de uma única turbina, ela tem que trabalhar muito mais, ainda mais se ela não for roletada, né? Se ela for turbina de Mancao, ela realmente vai ser exigido muito da turbina, vai fazer com que ela esquente mais, né? Principalmente a caixa quente, e isso faz com que a caixa fria esquente e o ar pressurizado por ela seja mais quente, né? Então o ar que vai para a admissão ou o ar que vai pro intercooler, ele vai sair mais quente da turbina. Já quando você tem um sistema desse, você consegue diminuir a temperatura em até 20%, 30% do que você tinha anteriormente. E aí a gente sabe, mano, quanto mais frio o ar, quanto menos denso, melhor pro motor, né, rapaziada? Então você vai exigir menos das turbinas, você vai exigir menos do intercooler. O motor vai trabalhar muito mais vivo. Por quê? Porque ele vai ter muito mais ar e muito mais oxigênio nesse ar. Esse realmente, rapaziada, é um sistema que quando você aplica ele da maneira correta, priorizando o que você tem que priorizar, é sensacional. Só tem ganhos. Apesar de ser óbvio, mano, é caro de fazer, né? Não é simples de fazer. No Brasil, a gente
há pouquíssimo tempo começou a desenvolver alguns motores com o sistema compound, né? A gente não tem uma longa data de vários carros, de vários preparadores montando esses carros. Mas hoje é muito fácil, são tantos profissionais capacitados que um pouco mais de estudo e desenvolvimento, em pouquíssimo tempo dá para fazer. Então é isso, rapaziada. Queria explicar um pouco mais para vocês, né, dessas características de motores e a aplicação, né, que eu acho que é muito importante. Às vezes a gente escuta falar compound e tudo mais, mas a gente não dá ênfase realmente para a característica do motor, como que ele se comporta em baixa, em alta, se ele vai bem só em alta, se ele vai bem só em baixa. A gente tem que colocar tudo em xeque para realmente chegar a um desenvolvimento final para o que você quer do carro. Então tudo isso precisa ser listado antes de você só querer fazer um projeto em qualquer motor que seja. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto, mano. Obrigado pra você que assistiu até aqui. É isso aí. Se não é inscrito no canal, considere se inscrever e deixa aquele like. Tamo junto, rapaziada. E falou!